Bom, a gente vai fazer o corte dessa casa, né? Já começaram a desenhar. A gente tem várias possibilidades aqui. Uma coisa para a gente prestar atenção, eu vou mostrar mais ali na hora que estiver fazendo o desenho, mas a primeira coisa que a gente precisa entender quando estiver fazendo o corte dessa casa é exatamente o fato dela ter alguns níveis diferentes. Então a gente tem esse primeiro nível da piscina, depois a gente tem o nível do acesso, e depois a gente vai ter um terceiro pavimento aqui, que é essa varandinha aqui, com esse guarda-corpo e tal. Então, eu vou começar a mostrar ali a construir o desenho, construir o corte, mas é bom que vocês tenham essa noção do que está acontecendo, qual é a volumetria dessa casa, como a gente forma esses volumes aqui. Bom, gente, começando aqui a fazer um corte para vocês, a gente vai fazer esse corte aqui em tempo real para que vocês possam repetir e fazer igual a gente para poder ver como é que foi essa montagem, que isso pode ajudar vocês a entenderem como é que funciona essa questão de montar os cortes. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é explicar o que eu fiz nessa montagem. Primeiro eu vim aqui, isso aqui é uma régua T, né, que vocês perguntaram o que era. Ela tem essa parte de cima aqui que ela serve para poder colocar no lado da mesa. E isso aqui é a parte onde a gente desenha para ela manter isso a 90 graus ali. E aí o que eu fiz foi colar essa folha aqui usando a régua T para que ela fique paralela à linha da mesa. E depois, quando eu vou fazer o corte, eu não preciso de nada que esteja atrás da linha de corte. Então isso aqui, por exemplo, eu não preciso ver nada que está daqui para trás. Por isso o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu vim e colei a minha planta abaixo do primeiro pavimento aqui, simplesmente usando a própria folha que vai ser o meu rascunho, para me ajudar a entender um pouquinho melhor essa linha de corte. Então eu coloquei a linha de corte alinhada aqui com a borda da folha, que aí é o seguinte: o que está daqui para cá não me interessa, eu só quero ver daqui para lá. Por isso eu já tampei aqui, e isso já me ajudou para que essa linha de corte ficasse perpendicular aqui para mim, a minha fonte de visão. E aí eu já consigo simplesmente puxar as informações daquele desenho para cá, sem ter que ficar buscando muito longe e tal. Eu também já tenho algumas coisas aqui que me limitam e me ajudam a não ter que ficar prestando atenção em que está acontecendo aqui atrás. E aí, para começar a entender o que acontece no corte, como é que a gente constrói um corte, a gente tem que começar a entender como é que é o próprio projeto. Como vocês se lembram, a gente tem aqui uma parte da piscina que é num nível mais baixo. Depois a gente tem aqui a parte desse acesso, que está num outro nível, e a gente tem os dois elementos da casa, e depois a gente vai ter um terceiro pavimento que vai surgir quando a gente sobe essa escada para chegar aqui nesse segundo pavimento. O corte, basicamente a gente vai pegar esses desenhos bidimensionais, que são projeções horizontais, e a gente vai transformar isso numa projeção vertical. Então a gente vai começar a subir esses volumes aqui. E aí, a primeira coisa a fazer é a gente entender como são esses níveis. A gente tem aqui o nível da piscina, eu vou inclusive anotar aqui para poder ficar como referência, para mim na hora que eu estiver construindo. Eu tenho o primeiro pavimento, que é o primeiro nível, que é o nível da piscina. E ele está aqui, ó, no menos 1,08. Depois eu tenho o nível do acesso, que está no nível 0. Depois eu tenho o nível da casa, que está no nível 10. Aí aqui, inclusive, vocês conseguem ver onde tem um daqueles erros que a gente deixou para vocês encontrarem, que falta exatamente o local onde esse 0 vira o 10, né, onde a gente sobe, que é aqui onde a gente tem a porta. Então a gente subiu aqui nível 0, nível 10. Então o nível da casa mesmo é no nível mais 10. Isso aqui não existe. Depois disso, a gente vai começar a subir e vai chegar nesse nível aqui, que é o 3,16, que é o nível do segundo pavimento, que é o mais 3,16.
Como a gente poderia descobrir isso aqui se a gente não tivesse essas informações em planta? Ó, tem o nível 1,8, tem o nível 0, tem o nível 10 e ali eu tenho 3,16. Eu poderia contar o número de espelhos que eu tenho na escada e multiplicar pelo valor do espelho que a gente tem aqui. Então a gente conseguiria chegar ali no nível que a gente precisaria. Então assim, aqui por exemplo, é o contrário. A gente não tem o valor do espelho, então precisaria colocar na planta final, mas a gente tem o desnível. Tem aqui o nível 0, o nível 1 menos 1,8. Se eu dividir menos 1,8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 espelhos, eu vou descobrir quanto é esse espelho aqui. Então a gente sabe isso, a gente já tem essas informações de nível aqui. O que eu vou fazer para começar a fazer o corte é marcar esses níveis para que eu possa começar a entender aqui como é que funciona a casa. Isso aqui é um rascunho, então eu não preciso muito me preocupar com a diagramação, só vou dar uma olhada aqui para que eu não desenhe, não corra o risco de sair do papel com o desenho. Mas o que vai ser feito mesmo com a diagramação certa, me preocupando com o carimbo, com a margem e tal, vai ser quando eu for fazer quando eu for passar limpo no papel manteiga, que eu vou jogar ele aqui por cima e vou fazer o desenho já final com ele. Aqui eu preciso apenas que o desenho caiba nessa folha para que eu não perca meu tempo tendo que refazer tudo de novo. E aí eu preciso marcar esses valores aqui. Eu sei que no total eu tenho então, a minha casa começa no nível menos 1,8, aí sobe até o nível 0, depois sobe mais um pouquinho para o nível 10, depois sobe até o 3,06, e aí ela vai terminar, o segundo pavimento vai ser também 3,06. Poderia ser outro valor, mas a gente definiu que seria esse 3,06, porque vocês têm aqui ó, a definição do pé direito. Se o pé direito é 2,96 e a laje 2,10, então isso significa que de piso a piso a gente tem 3,16. E aí, a mesma coisa para o segundo pavimento. Então, se o segundo pavimento tem 2,96 e a laje tem 2,10, o topo dele, o início da cobertura, vai ser 3,16 acima dele. Então, aqui a gente tem esse nível menos 1,8, o nível 0, a gente tem o 3,16 e depois a gente tem mais 3,16 aqui em cima. Eu preciso marcar isso. E aí, eu vou marcar aqui do lado. Vou pegar em qualquer lugar aqui, vou fazer uma linha na vertical. Reparem que ela estaria, inclusive, fora da margem se a gente estivesse fazendo a margem mesmo. Mas não importa, porque isso aqui é só um rascunho. Então, depois a gente vai ver como é que isso aqui vai ser na hora de diagramar a prancha de verdade. E aí, eu vou começar a marcar aqui. Eu vou marcar menos 1,8 na escala 1 para 50. Deixa eu uma coisa aqui. Vou escolher um ponto qualquer aqui para ser o nível 0. E aí eu tenho aqui. Então isso aqui vai ser o nosso nível 0,00. Isso aqui vai ser o menos 1,08. Agora eu vou marcar o 10 e o 3,16. Vou permitir um pouquinho, vamos voltar aqui para precisão. 3,16 e aí 3,06. Então, a gente tem aqui menos 1,8, 0, esse aqui é o 0,1, que é o mais 10, e depois eu tenho aqui 3,16. Como é que eu cheguei nesse 3,16 então? Eu tenho 2,96 de pé direito, livre, eu tenho 10 de laje, então a gente tem aqui 3,06. Quando eu for somar aqui com esses 10 para poder ter referência, eu chego no 3,16, que é o nível daqui de cima. Qual vai ser o topo aqui? Eu tenho então 3,16, que é esse nível. Subir mais 2,96 e subir mais 10, que é o da laje.
quanto vai dar essa soma aqui. Vamos fazer de cabeça. Então, 6,22. Então, isso aqui é a piscina, esse aqui é o acesso, esse aqui é a casa, esse aqui é o segundo pavimento e isso aqui é a cobertura. Beleza, então agora vamos fazer o seguinte, a gente já tem esses níveis aqui, eu vou simplesmente puxar essas linhas aqui para o lado para que eu tenha essa referência de altura. E aí, uma coisa é o seguinte, para que eu não fique toda hora colocando a cabeça aqui embaixo, eu vou usar uma técnica básica de desenho, que é o seguinte. Normalmente a gente vai pensar que o certo é a gente acertar a régua aqui e depois passar a linha. Só que, na verdade, o jeito mais fácil é você colocar a lapiseira no ponto onde você vai riscar, encostar a régua e depois traçar a linha. Muito básico, mas sempre bom a gente falar isso também. Então, encostei a lapiseira aqui no lugar que eu tenho que riscar. Encostei a régua no lapiseiro e tracei aqui a minha linha. Estou fazendo as linhas de construção até mais grossas do que elas deveriam para que elas apareçam no vídeo. Mas não tem problema porque quando a gente for pro passar limpo, isso vai ser ajustado. Então, coloquei a lapiseira, puxei a linha. Coloquei a lapiseira, encostei a régua e puxei a linha. E aqui na última, coloquei a lapiseira, encostei a régua e puxei a linha. Então a gente já tem aqui, eu sei que a minha casa vai caber aqui, mais o telhado. Eu tenho aqui as referências de posição todas de altura. Eu preciso agora trazer as informações de posição dos pontos lá de cima. E aí é o seguinte, à medida que vocês forem desenvolvendo o desenho, vocês vão encontrar a forma que vocês preferem para poder fazer essa sequência do corte. Eu prefiro fazer a partir das lajes, porque acho que a gente configura melhor o desenho ali e depois fica mais fácil de puxar as informações. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu quero desenhar a laje de piso dessa casa aqui em corte. Isso aqui, ó, a laje de piso aqui, ela vem debaixo dessa parede até o fim dessa parede aqui. Então eu vou simplesmente puxar essas informações para cá. Eu sei que, então, chega aqui para cima um pouquinho, a minha laje vai começar aqui. E ela vai terminar, deu uma erradinha aqui, mas não tem problema, não foi dentro do desenho. Ela vai terminar nesse lado aqui. Começou a laje aqui, terminou aqui. Qual nível está essa laje? Ela está no nível mais 10. Então, o piso disso aqui vai estar aqui no nível mais 10. E ele vai ser entre essas duas linhas que a gente acabou de puxar lá de cima. Se eu tenho aqui a parede de um lado e a parede do outro, a laje está aqui, se eu puxar essas informações para baixo e encontrar a altura que ela está aqui, ó, que é o nível 10, eu vou chegar no desenho da minha laje. Falta só, isso aqui é o topo dela, né? Então isso aqui, ó, seria, vou fazer aqui rapidinho o nível, isso aqui seria o nível mais 10. Como se é um rascunho, eu vou até deixar isso aqui, pra gente ver. E aí eu disse para vocês, lá naquela planta do segundo pavimento, a gente colocou lá que a altura da laje é 10 centímetros. Então o que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte, eu vou medir 10 centímetros para baixo para eu fazer a laje, usando obviamente a escala que a gente tem. Como a gente já tem isso aqui marcado, eu vou simplesmente pegar isso aqui e eu vou fazer o seguinte, coloquei a lapiseira, encostei a régua nela, e aí eu vou fazer o meu desenho da base da laje. E aqui eu vou fechar a laje de um lado e eu vou fechar a laje do outro. Então, ó, encontrei aqui a minha primeira laje. Como é que eu fiz? Descobri onde estava a laje aqui, puxei as informações para baixo e cruzei com a informação de altura que eu já tenho aqui do lado. Agora eu vou fazer a laje do segundo pavimento, laje de piso desse segundo pavimento. Eu tenho ela aqui, ó.
o corte está passando aqui, então eu tenho a laje começando aqui nessa parede e ela vem, quando chega aqui ela termina, porque depois a gente vai ter escada descendo ali. E aí, isso que a gente vai ter que fazer aqui. Eu vou até manter essa mesma referência aqui, porque a gente já tem essa posição por essa projeção que a gente definiu aqui. Como é que eu vou fazer isso então? Eu sei que essa laje, como a gente viu aqui, ela está no nível 3 e 16. Então, e ela começa daqui e ela vai terminar exatamente onde termina o pavimento de cima, que é onde começa aqui a escada. Então, vou puxar essa informação para cá. Essa do lado eu já tenho, e essa aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Coloquei aqui a lapiseira, encostei o esquadro nela, e aí eu vou puxar essa informação aqui para baixo. Até onde essa informação vai? Até que eu encontre a altura dela. Isso aqui, o que eu estou puxando aqui, em função dessa projeção, estou puxando a laje do segundo pavimento. Então, ela vai ficar em qual altura? Nesse nível 3.06 aqui. Então, essa laje de piso, ela vai estar aqui. Ó. Deixa eu colocar a lapiseira, encostei a régua, aí eu vou traçar esse meu topo da laje. Que ela está começando aqui e está terminando aqui. Ficou um pouquinho torto, mas isso aí a gente ajeita na hora de passar limpo do rascunho para o trabalho final. Aqui, como eu disse, a gente tem 10 centímetros de laje, então eu vou medir aqui 10 centímetros. E aí, vamos lá, encostei a lapiseira no 10 centímetros, encostei a lapiseira na régua, opa, ficou um pouquinho fora, encostei a lapiseira a régua no lapiseiro, e aí tracei aqui a minha linha na horizontal. Para eu fechar essa laje, eu vou vir aqui, pronto, desenhei de um lado e desenhei do outro. Então eu tenho a laje de piso, eu tenho a laje do segundo pavimento, eu tenho um buraco aqui que é por onde a escada vai chegar, e aí falta fazer o de cima, que volta a ser igual a esse aqui, porque afinal de contas eu tenho laje na casa inteira, e depois disso é que eu tenho cobertura. A gente já mediu aqui, né? Já fez aquela continha. A única coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Eu preciso medir os 10 centímetros da laje de cobertura. Uma outra dica também de uso de instrumentos é isso aqui. Você usar o esquadro como sendo a sua referência para o desenho. Então, encontrei aqui a posição na lapiseira. Encontrei o esquadro. Tracei o primeiro. Vou fazer a mesma coisa. Tracei o segundo. E aí eu vou vir aqui e vou simplesmente finalizar a minha laje de cobertura. Então a casa já está praticamente definida aqui. Eu encontrei a laje de piso, encontrei a laje do meio, encontrei a laje de cobertura. Eu vou fechar agora as paredes. Como? Eu vou puxar isso aqui. Lembrando o seguinte, isso aqui é um rascunho. Estou fazendo aqui com precisão sim, mas tem algumas coisas de espessura de linha que não estão legais. Tem esses rabiscos aqui. Isso aqui é bom também fazer aqui, para eu saber que isso aqui é o mais 3,16. E esse aqui é o mais 6,22. Rabisco. Depois isso aqui não vai aparecer lá em cima, não. O que eu vou fazer agora é puxar as paredes. Fiz as lajes, agora eu vou puxar as paredes aqui. Aqui. Essa lateral eu já tinha feito aqui embaixo. Essa outra parte da parede eu ainda preciso fazer aqui. Então eu vou puxar lá a informação. Deixa eu só acertar direitinho. E aí eu vou puxar aqui o tamanho da minha parede. Desse outro lado, a mesma coisa. Eu tenho 1 e eu tenho aqui
o outro lado. Puxei a posição delas. Onde essas paredes vão existir? Elas vão existir sempre onde não tiver laje. Aqui. No final, a gente vai ter isso aqui. Então, reparem que a linha da parede ela não cruza a laje. Eu tenho um retângulo da laje, embaixo eu tenho a parede, tenho um retângulo da outra laje, embaixo eu tenho a parede, retângulo da outra laje, embaixo eu tenho a parede. Do que está cortado, o que mais que eu preciso definir? Eu tenho aqui que olhar se tem mais alguma coisa sendo cortada por esse plano. Eu tenho a projeção da cobertura, que depois a gente vai fazer. Eu tenho aqui uma parede, que não tem nada. Depois começa a escada, que a gente vai fazer daqui a pouco. E aqui, ó, eu tenho aquela janela baixa. Que janela é essa? Vamos olhar aqui. Isso aqui é o J1. Se a gente for olhar o J1 aqui, ó, cadê? Tá aqui. Ela tem 2,85 por 60 de altura por 20 de peitoril. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar aqui e vou medir esse peitoril. Ela tem 10, 20 centímetros de altura de peitoril e depois ela tem mais 60 de espaço de janela. Então, o 20 está aqui, mais 60. E aí eu vou traçar essas duas linhas aqui, que são as linhas do início e do fim da janela. Falta só dividir aqui ao meio, não dividir ao meio, né? Marcar aqui no meio as duas linhas da esquadria cortada, porque eu estou cortando isso aqui. Eu olhando de frente, essa janela aqui ela tá bem lá embaixo, e aí eu tenho aqui a casa toda para cima dela ali. Não estou preocupado com espessura de linha aqui não, tá? Eu vou, daqui a pouco, na hora que eu for passar limpo, eu vou fazer, mas o que aconteceria aqui, na verdade, seria algo assim. Eu teria isso aqui, com essas duas linhas aqui mais finas, e essas duas aqui do meio mais grossas. Fora isso, então, não está cortando nada, vai cortar só a cobertura. E aí, como é que eu vou fazer para traçar essa cobertura? Eu vou ter que descobrir qual é a altura máxima dela ali. E aí, a gente vai ter que gastar um pouquinho da GD aqui para poder entender isso. Que é o seguinte, a gente sabe, eu vou até fazer esse desenho aqui, ó, nesse caso. A gente sabe o seguinte, pela planta de cobertura, que a gente já tinha dito também, que isso aí é uma cobertura de telha cerâmica, ela tem 30% de inclinação. Não são 30 graus, são 30%. Significa que o que eu ando na horizontal, eu ando também na vertical, só que uma proporção de 30%. Se eu andei 1 metro aqui, eu vou andar na vertical 0,30. E aí eu sei que esse aqui é o caminho. Então, para eu fazer esse cálculo aqui, eu vou fazer isso. Eu vou simplesmente achar a altura dessa minha cobertura aqui. Eu vou fazer, a gente poderia fazer aqui, tá? Só que eu não vou fazer aqui para não ficar de lado, talvez vocês se confundam um pouco. Eu vou fazer aqui num croquis e a gente vai descobrir essa altura junto com vocês ali. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou medir isso aqui. Na verdade, acho que eu vou até fazer nessa folha aqui, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só, eu vim aqui e eu sei que isso aqui é a minha cobertura. Eu sei que essa cobertura, se eu estiver olhando para ela de cá, eu vou ver alguma coisa assim. Vai ser
isso aqui, certo? Eu tenho aqui o desenho da minha cobertura, que são as telhas que estão aqui. O que eu preciso descobrir é essa altura aqui, ó. Quanto eu vou ter subido nesse caso. Isso aqui que eu estou fazendo é como se eu estivesse fazendo uma elevação dessa cobertura aqui. E aí, como é que eu vou fazer isso? Aqui. Eu vou precisar fazer como se fosse uma fachada. Como se eu estivesse fazendo uma fachada, olhando desse ponto aqui para lá. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui, vamos pegar uma linha qualquer aqui na horizontal. Fazer aqui embaixo. Depois a gente transfere lá para cima. Eu vou pegar uma linha qualquer aqui na horizontal. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso encontrar uma reta aqui que ela tenha 30% de inclinação. Qual vai ser? Não faço ideia. Vamos pegar um lugar aqui, qualquer. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha régua, a minha escala. Isso aqui pode ser em qualquer escala, tá? Porque eu não estou falando de medida, eu estou falando de proporção. Então, para isso aqui, para eu calcular essa proporção, poderia ser em qualquer escala aqui. Eu vou até pegar uma diferente da 1:50, que é o que a gente está desenhando, para vocês verem que funciona. Então, eu vou pegar aqui não para 100 mesmo. Eu vou medir aqui, ó, 10. Então, eu peguei aqui 0, 10. Então, isso aqui, ó, é um segmento de reta com 10 centímetros. Se eu fizer aqui uma linha qualquer aqui na vertical. Então, recapitulando, o que é a inclinação? Quando eu digo em percentual, é a proporção entre o que a pessoa anda na horizontal e o que ela anda na vertical. Se ela anda 10 aqui e se ela sobe 3, significa que essa inclinação aqui é de 30%. Então, vou simplesmente replicar isso aqui, certo? Mediu 0 e mediu 10. Isso aqui tem 10. Se eu subir 3 aqui, 1, 2, 3. Então, isso aqui, ó, 3. Se eu ligar esses dois pontos, significa que eu encontrei aqui uma reta qualquer com 30% de inclinação. Andei 10 sobre 3, se eu ligar os dois, eu tenho aqui 30% de inclinação. E aí, como é que eu vou fazer para eu descobrir a altura daquele telhado geometricamente assim, que é a forma mais precisa? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou até prolongar essa reta aqui, que eu não sei onde vai parar, né? Mas eu sei que isso aqui tem 30% de inclinação. E aí o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou medir isso aqui. Eu sei que o meu telhado em projeção, aqui poderia ser na escala também, vamos medir na escala que vai ficar mais fácil de ver como a gente está medindo, né? Então, eu tenho aqui 5,50, 5,60, 5,70, 5,75. Aí eu vou marcar aqui, ó, 50, 60, 75. Então, meu telhado ele vai chegar até aqui. Aí, se eu fizer isso aqui, eu descubro a altura do meu telhado. Por quê? Porque eu tenho uma reta qualquer aqui que ela tem 30% de inclinação. Não importa. Se eu fizesse qualquer escala, se eu descobrir uma reta aqui com 30% de inclinação, a partir do momento que eu uso isso aqui como gabarito, eu posso medir essas alturas. Por quê? Porque eu tenho uma proporção entre
a horizontal e a vertical que já está definida. Então, se eu medir aqui do 0 e aí eu cheguei aqui no 5,75, não importa que seja outra escala, que a gente está falando de proporção, se eu medir isso aqui na escala correta também, então assim, para desenhar o triângulo, pode ser qualquer escala, que a gente está falando de proporção. Quando eu vou medir aqui, aí não, aí eu já vou fazer na altura lá que eu tô, na escala que eu tô fazendo para facilitar a minha vida. Então, depois que eu achei esse triângulo aqui, eu vim aqui e fiz 5,75, achei a extensão do telhado. Se eu medir aqui agora, na escala, eu tenho 1,50, 1,60, 1,70, 1,70 de altura. Se você jogar isso aqui na fórmula lá, para ver a inclinação, você vai ver que é muito próximo disso aqui. Pode ser alguma coisa de arredondamento, mas isso aqui a gente já conseguiu definir, sem fazer conta alguma, só medindo as coisas. Então assim, de novo, desenhar o triângulo, encontrar essa reta aqui, pode ser em qualquer escala. Cheguei aqui, medi, 10, 3, pronto, descobri. Agora, para poder fazer a medida, eu vou jogar aqui na escala, igual eu tinha 5,75, encontrei esse ponto. Aí eu vou subir aqui para calcular a minha altura, seja lá onde ele for. A gente pode repassar isso um pouquinho, mas vocês já viram isso lá em GD, já viram em TR1 e vão ver aqui de novo, então já dá para decorar isso aí. Então eu descobri ali que que o meu telhado ele tem 1,70 de altura. E eu vou desenhar isso aqui agora. Ó, tenho aqui o meu telhado, eu sei que ele começa no topo da laje. Então, se eu for medir aqui, 1,70, 1,567. Travei a régua T com o braço, travei essa aqui com o dedo. E aí vou agora passar esse esquadro aqui. Chega pra cá um pouquinho. A altura final do meu telhado vai ser isso aqui. Porque eu tenho, o telhado começa aqui, ele sobe até 1,70. As laterais do meu telhado vão ser essas aqui. Ele termina aqui e ele termina aqui. Vou até apagar um pouquinho aqui para vocês não se confundirem muito. Então isso aqui é o meu telhado. Que ele tá para lá, eu tô vendo ele na altura dele. Mas tem uma coisa. Esse corte aqui, ele não tá sendo feito na borda, né? Ele não tá aqui, ó, que é onde o telhado cruza com a minha cobertura. Ele está sendo feito um pouquinho para trás. Então, o que eu vou ver desse telhado aqui vai ser o seguinte: eu vou ver uma parte dele em vista, só que, como ele começou a subir aqui, ele vai subindo esse pedaço aqui, eu vou ter a minha laje mais baixa aqui um pouquinho, e vou ter isso aqui, ó, as paredes aqui do lado disso aqui. Por quê? Porque eu cortei aqui. Se eu olhasse de lado, eu teria assim, eu tenho aqui a minha casa, o nível de topo da laje, e o meu telhado começou aqui. Só que eu cortei aqui, cortei um pedaço aqui. Então, na verdade, eu tenho um pedaço de telha aqui, e eu tenho aqui a laje embaixo. Por isso que eu tenho esse vazio aqui nesse meiozinho, que é esse buraco que eu tô vendo aqui. E aí, depois eu posso até mostrar no 3D para vocês verem. Opa!
Uma das lâmpadas caiu. A gente vai desenhar isso ali. Como é que eu vou descobrir qual é a altura disso aqui? Eu simplesmente vou fazer a mesma coisa, vou até usar o mesmo gabarito aqui. Quanto eu ando desde que eu comecei a subir ali? Eu sei que o meu telhado está começando aqui, certo? A subir a partir da laje. Eu vou medir aqui até o meu corte, que deu 0,9. E aí eu vou chegar aqui, eu vou medir o mesmo 0,9. Que aí eu descobri aqui a altura disso, que vai ser 0,27 de altura. Então na hora que eu trouxer para cá esse 0,27, eu sei que meu telhado está nesse nível aqui. Então isso aqui é o que eu estou vendo do telhado. E aí essa paredinha aqui chega até ele. Estou fazendo isso aqui como rascunho. Depois, na hora que eu colocar aqui por cima, obviamente eu vou usar os instrumentos para tudo. Então, ó, descobri minha casa aqui. Eu tenho o primeiro pavimento, eu tenho o segundo pavimento, eu tenho o meu telhado lá em cima. Falta só marcar aqui o lado da piscina, tá? E a escada aqui no meio para vocês entenderem direitinho. Eu vou cortar aqui um pouquinho só para mostrar para vocês lá no SketchUp como é que é esse corte no 3D para vocês entenderem melhor isso aqui. Mas a gente já volta pro desenho. Bom, gente, de volta aqui no 3D, eu vou mostrar para vocês aquele vazio que eu tinha mostrado lá em cima. Vou posicionar a corte aqui no lugar certo. E aí, deixa eu chegar ali para um pouquinho. Então aqui a gente consegue ver melhor. O corte está passando aqui, primeiro pavimento, segundo, tem a escada ali, aquela parte de vista em vista das costas dela. Aqui a gente cortando outra parte e ali a escada em vista. Aqui em cima a gente tem aquele vazio que eu tinha dito para vocês. Eu tenho então a laje e depois eu tenho a cobertura. Isso aqui, ó, a cobertura continua e a laje também, mas como a gente está aqui, deixa eu tirar um pouquinho, como a gente está um pouco mais para cá do início da casa, a casa termina antes disso aqui, a gente tem esse vazio, porque o telhado começou a subir e o plano da laje continua o mesmo, então aqui a gente já tem esse buraquinho aqui em cima. Então, como a gente viu lá, isso aqui, vocês devem ter entendido aquele buraquinho lá em cima. Agora vamos fazer o seguinte, agora é a hora da nossa querida escada. Vocês também já aprenderam isso lá em GD, já viram em TR também, vamos simplesmente replicar isso aqui. Eu estou limpando um pouco o desenho só para não brigar na hora de mostrar as linhas ali, porque é bastante linha que a gente vai fazer. Mas depois você não precisa se preocupar em apagar não, isso é um rascunho. Você vai ter que depois só se entender ali como é que ele vai funcionar. Assim, vamos fazer o seguinte. Imaginem que eu tenho um retângulo aqui. Eu preciso dividir esse retângulo em partes iguais. Como eu faria isso? Eu poderia medir isso aqui, ir lá na calculadora e dividir pelo número de partes que eu quero. Vamos supor que eu queira dividir isso aqui em 8 partes. Então, vamos medir isso aqui. Esse retângulo ele tem 5 centímetros de altura. Eu quero dividir 5 em 8 partes iguais. Vou ter que fazer conta. Vamos ver. 5 dividido por 8 vai dar 0,625. Então são 8 partes de 0,625. Aí
vamos fazer esse desenho aqui. Cheguei. Como é que eu vou achar aqui 6, 2, 5? Então, um aqui, aí o outro 0,5, 6, 2, 5. E aí a gente cai naquele problema que eu tinha dito para vocês. É impossível eu achar o 0,625 nessa escala aqui, com esse escalímetro, com esse tipo de ferramenta de desenho. Eu estou acumulando erro e acumulando erro e acumulando erro ali indefinidamente. Cada vez que eu meço, eu estou errando, eu não encontro o 625. Então, na hora que eu for colocar lá em cima, vocês vão ver que isso aqui vai ficar fora. Eu não vou conseguir fazer isso direito. Só que tem uma forma geométrica de fazer isso que é muito mais fácil, que é o seguinte: olha, eu quero dividir isso aqui em partes iguais. Quero pegar isso aqui e fazer 8 vezes. Aqui, dividir isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou prolongar isso aqui para a gente poder ter uma referência maior. Então, prolonguei aqui e prolonguei aqui, só para a gente ter uma área maior para trabalhar. Se eu vier e colocar a minha régua aqui, o meu escalímetro aqui, qualquer instrumento de medida aqui, colocar o 0 em um ponto desses e encontrar aqui alguma medida em que o 8 coincida com essa linha, eu vou conseguir fazer isso dividido em 8 partes iguais sem qualquer problema. Olha só, o 0 está aqui. Eu vou pegar... De novo a gente está falando de proporção, então não tem problema, tá? Pode ser em qualquer escala. Ó, o meu 0 está aqui e eu estou rodando o meu escalímetro até que o meu 8 bata lá naquela linha de cima. Então eu tenho aqui o 0 aqui e o 8 aqui. Poderia ser outro escala? Poderia. E aí eu vou simplesmente aqui, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então eu coloquei o 0 aqui, o 8 aqui, e aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu vou fazer agora é puxar essas linhas a partir desses números. Então, 1, 2, e vamos... Então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um pouquinho torto porque eu não fiz com precisão ali. Mas a gente dividiu isso aqui em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente fizer isso aqui na escada, que a gente vai fazer com precisão, vocês vão ver que isso vai ficar mais claro. Mas aqui é exatamente isso. Então, como é que eu fiz para dividir isso aqui em 8 partes iguais? Eu botei o 0 na linha de base, e aí eu procurei algum lugar aqui onde o 8 coincidiria com essa linha de fim, e aí eu fui marcando de ponto em ponto. Quando eu fiz isso, a partir daqueles pontos eu fui traçando essas linhas aqui, e aí eu descobri ali onde estava a nossa divisão. A gente vai fazer isso com a escada. A grande questão é que a gente tem mais espelhos. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então a gente tem 17 espelhos ali. Eu vou ter que dividir esse espacinho aqui, ó, a escada ela começa nesse nível e termina nesse nível. Se eu tenho 17 espelhos, significa que eu tenho 17 divisões aqui para eu chegar de um pavimento no outro. Então, limpei um pouquinho aqui o desenho e a gente vai fazer isso que eu acabei de falar com vocês. Eu tenho, então, ó, minha escada começa nesse nível aqui. Então, vou usar essa linha aqui para poder começar a dividir. E eu vou pegar
Vou achar um 17 aqui, pra gente fazer essa divisão. Ó, tô coincidindo o 0 com essa linha aqui, que é onde ela vai começar. E agora eu vou rodar isso aqui até que o 17 encoste lá na minha linha superior ali, de onde eu vou parar. E agora, eu vou marcando cada um desses pontos. E aí eu posso, inclusive, agora fazer o seguinte. Se eu começar a traçar linhas aqui na horizontal, passando por esses pontos, vou até trocar esses quadros. Aqui vai ficar mais fácil. A linha de topo a gente já tem. Essa. Isso aqui ainda não é a escada. Eu só estou dividindo esse espaço aqui em partes iguais. Por isso que eu não estou preocupado com onde eu estou começando, tal ali. Eu só estou, realmente me interessa passar aqui, nessa região que é a região da escada. São esses pontinhos aqui que estão me definindo, mas a escada está por aqui. Então não preciso traçar daqui até lá, assim, ó, pode ser só nessa parte da escada. Então, ó, dividi isso aqui em 17 partes iguais. Agora sim eu preciso trazer a escada para cá, para que eu entenda o que está acontecendo. Eu já tenho aqui a precisão da divisão na horizontal. Eu vou puxar as informações da vertical. Ó, por mais que isso aqui seja um desenho de projeção, ele está valendo, né? Eu tenho aqui um espelho aqui, outro espelho aqui, outro espelho aqui. Aqui está a mesma coisa. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vamos cruzar essas informações. Esse primeiro degrau aqui, que é o lá de cima, ele está nesse alinhamento. E ele simplesmente termina aqui a laje. Depois eu venho para esse segundo espelho aqui. Que esse segundo espelho ele vai começar desse piso aqui até esse. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro degrau desenhado. Agora vamos para o próximo. Esse aqui já é aqui embaixo. Então, desenhei o meu próximo degrau. Esse aqui, esse espelho, ele desce de novo. Então, vamos pegar aqui e vamos encontrar o nosso próximo degrau. Pronto. Agora, ó, isso aqui é um patamar, né? Não tem mais degrau para cá. Então, a nossa escada vai parar aqui. E, inclusive, vai acontecer uma coisa aqui que é o seguinte. A escada, a laje de piso da escada, ela entra na parede. Então, a gente vai ter que descobrir aqui como é que é o desenho dessa escada.
Como vocês sabem, a gente vai fazer a escada com 10 centímetros, né? Então, vamos lá, na escala 1/50, porque é laje, né? Então, a gente veio aqui, achou os 10 centímetros. Vou traçar essa linha na horizontal aqui para ter uma referência. E aí, ó, então isso aqui é a nossa laje de piso da escada. Como é que eu acho essa parte de trás aqui? Esse pedacinho aqui que é o de laje. Ela tem 10 centímetros. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem esses pontos aqui, ó, que são os pontos de base, o finalzinho do piso ali. Tracei uma linha para ser minha referência. Dessa linha aqui, eu preciso medir 10 centímetros perpendicular a ela. Então, ó, eu tenho essa linha aqui, que é a das bases da escada. Eu vou traçar uma linha aqui, perpendicular a ela, só para eu poder medir, para eu ter referência de medida. Então, eu peguei e tracei uma linha passando pelo encontro do piso espelho, nesse sentido. Depois eu peguei o esquadro e fiz uma linha perpendicular àquela linha que eu tinha feito. E nessa linha, eu vou medir 10, que vai ser o meu tamanho de laje aqui. E aí, como é que eu vou fazer para traçar ali? Eu vou pegar isso aqui, passei nas bases da escada, e aí eu vou usar o meu esquadro para eu travar isso aqui, e quando eu achar o 10, eu vou fazer essa linha aqui. Então agora eu tenho a forma da minha escada. Obviamente eu teria que apagar esse meiozinho aqui para fazer, mas isso aqui depois na hora de passar limpo a gente vê isso de novo. Então isso aqui, ó, é o desenho da minha escada nesse corte. Porque, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 espelhos. Então, 1, 2, 3, 4 espelhos. E aí começa o patamar. Começa o patamar. E essa escada está apoiada aqui dentro da parede. Aí é o seguinte, o que acontece com essa parte de baixo, então? Eu olhando daqui para lá, eu estou vendo as costas da escada. Então, isso significa que nessa região aqui, ó, nessa região aqui, eu não vou ver nada. Eu posso até apagar essas linhas de construção aqui, para vocês verem melhor um pouco o que está acontecendo. Esses degraus, eles existem, mas eles estão acontecendo lá atrás. Eu estou vendo as costas da escada, que é um plano liso. O que eu vou ver aqui é esse pedaço da escada aqui que já está de lá. Então, assim, essa escada, ela começa aqui e começa a subir. Como eu estou olhando para aqui, eu estou vendo ela desse lado. Quando ela vira para cá, ela ficou de costas para mim, eu não estou vendo. Só que quando ela vira para cá, eu já estou vendo o outro lado dela. Eu preciso desenhar isso aqui, que é o fundinho da escada lá embaixo, quando ele começa a subir, lá atrás, naquela parte do fundo. E aí o que eu vou fazer aqui é simplesmente puxar essas informações. Eu peguei ali para puxar lá de cima. Deixa eu acertar a régua. E esse que eu puxei aqui, ó, é o primeiro degrau. Então ele vai subir daqui até aqui. O primeiro espelho começou a subir. Agora vamos puxar o segundo. Peguei ali. E aí o segundo tá aqui. Então, já consegui encontrar o meu
primeiro degrau. Aqui, subiu, veio pra cá. Agora, vamos puxar o próximo. Ele veio aqui. O nosso terceiro espelho, que equivale a uma parte do próximo degrau. Vou pegar esse último aqui. E agora eu já sei que ele vai até a nossa escada. E aí, para eu encontrar essa parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Então, ó, peguei aqui os pontinhos da escada. Fiz uma linha perpendicular a ela, para eu poder medir os meus 10 centímetros. E aí eu posso, então, aqui eu igualei não, eu encostei esse esquadro no finzinho dos degraus. Aí eu usei esse aqui para poder travar esse ângulo. E aí eu tô puxando isso aqui para baixo até que ele coincida lá com os 10 centímetros que a gente acabou de marcar. E aí o que acontece é que isso aqui, ó, que eu tô vendo, é a lateral da escada. E esse fundo da escada aqui, ele vai descer até onde? Até esse encontro aqui. Então o desenho da escada vai ser isso aqui. Eu tenho o fundo dela lá atrás, que eu comecei a subir 1, 2, 3, 4, 5 degraus. 1, 2, 3, 4. O quinto está escondido aqui. Aí depois eu vim subindo de lá para cá. Então estou vendo as costas da escada. Quando eu chego aqui em cima no patamar, eu volto a ver os nossos desenhos. Em termos de espessura de linha, como é que ficaria isso aqui? Eu tenho isso aqui sendo cortado. Então isso aqui seria o mais espesso de todos. Esse aqui, ele está em vista, então esse aqui seria menos do que esses outros. E esse aqui um meio termo deles. Então vamos supor que seja isso aqui um 0,7. Isso aqui poderia ser um 0,5 mais tranquilo. Isso aqui um 0,3 mais. Que aí você teria lá em vista. E aí, isso aqui, obviamente, 0,7. Isso aqui também, 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 isso aqui também. E dessa parte do telhado, essa frente dele aqui, ó, está sendo cortado. Então, isso aqui seria o 0,7. E esse fundo dele aqui é que está em vista. Então, se ele está lá atrás, seria um 0,3 leve. Para complementar aqui o desenho, a gente tem duas coisas para fazer. Vamos conferir aqui o que falta e depois a gente vai puxar as linhas para poder ver aquilo lá. Porque isso aqui, ó, por mais que ele esteja lá atrás, por mais que ele esteja lá no fundo, e ele esteja meio de lado ali, ó, essa parte aqui, quando eu olho daqui para lá, eu tô vendo aquilo. Então, ó, eu tô vendo aqui, ok, eu tô vendo isso. Mas eu tô vendo a escada, eu tô vendo aquilo lá atrás, eu tô vendo isso tudo. Porque a casa aqui, ó, ela não escondeu aquilo lá. Eu ainda vejo essas coisas aqui atrás. Então vamos complementar aqui para a gente ver o que falta. Primeiro, o telhado, a gente tem uma espessurinha dele aqui. Pode colocar 10 centímetros. E aí, traçar isso aqui embaixo. Para fechar esse telhado. Então,
Esse retângulozinho aqui ele vai ser o 0,7 e isso aqui vai ser em vista lá atrás. Aqui do lado a gente não tem nada, a gente tem esse quadrinho que a gente vai acertar essa espessura também. Nessa parte aqui, falta o quê? Primeiro, eu tenho lá no segundo pavimento, eu tenho o fim da escada. Quando eu estou olhando para cá, eu vejo esse guarda-corpo aqui e eu vejo esse guarda-corpo descendo a escada também. E aqui, nesse lado também. Então a gente tem que desenhar o guarda-corpo. Além disso, quando eu estou olhando para lá, eu vejo esse finalzinho de parede aqui. Essa parede está lá atrás. Eu vejo essa parede aqui, que também vai aparecer. Depois eu vejo aquele guarda-corpo lá atrás. Então vamos por partes. Primeiro, eu vou encontrar a altura desse guarda-corpo da escada. Ele está nesse ponto aqui e ele tem 1,10 de altura, como a gente colocou aqui nesse desenho. Então vamos lá. Medir. Escala 1 para 50. Vamos medir 1,10 de altura. Aqui. Estou usando a linha que eu usei para puxar a posição da laje como referência para eu poder posicionar aqui o escalímetro. E aí eu encontrei aqui 1,10. Aqui, ó, eu encontrei o meu guarda-corpo. Ele está em vista lá atrás, né? Porque eu estou cortando aqui, ó. Eu estou cortando aqui e ele está lá atrás em vista. E aí, qual é o ângulo que ele vai descer aqui? Vai ser um ângulo paralelo a essa linha aqui, ó. Eu peguei o topo dos espelhos e aí eu vou travar esse ângulo aqui. E isso aqui eu vou puxar lá para cima no meu guarda-corpo. E até onde ele vai? Até esse limite da escada aqui. Então isso aqui é o meu guarda-corpo em vista. Lembrando que a gente está fazendo rascunho, então a gente ainda tem que ajustar essas espessuras de linha, algumas coisas aqui. Mas a gente está mostrando ele ali como é que ele fica. E aqui vai ser a mesma coisa. Aqui, ó, no topo da escada, eu vou ter um guarda-corpo de 1,10. E aí, qual é a inclinação desse guarda-corpo? Vim aqui, eu peguei o topo dos degraus, vou travar esse ângulo aqui com o meu esquadro e vou puxar lá para cima. Desculpa, eu torci um pouco a mão aqui. Deixa eu colocar aqui e puxei. Encontrei aqui o meu guarda-corpo. Então isso aqui, ó, é o meu guarda-corpo. Ele tá fazendo essa volta aqui e tá fazendo a volta lá em cima também. Então tá aí nossa escada. Isso aqui tá em corte, isso aqui tá em vista, isso aqui tá em vista, isso aqui tá em vista, lá também. E aí a gente depois, na hora que for passar limpo, a gente vai acertar isso aqui. Desse lado, então, falta o quê? Falta eu puxar as coisas que estão em vista. Os dois são iguais, né? Então, assim, por mais que esse banheiro aqui seja um pouco mais profundo, a posição dele é a mesma, tá vendo? Então, ó, eu tenho isso aqui, ele está alinhado com esse final do volume. Isso aqui está alinhado com o final do volume. Então, eu posso até usar a mesma linha ali para ser referência. O mesmo vale para essa parede aqui, ó. Ela também está alinhada com essa aqui. Então, eu vou fazer os dois pavimentos usando essa mesma planta aqui. Então, ó, aqui, nesse pavimento de baixo, eu tenho uma linha, que é a linha do banheiro, que é essa linha aqui.
E essa linha no segundo pavimento também existe. Que é isso aqui, ó. Essa paredinha aqui até chegar nessa aresta. Então essa aresta aqui foi o que eu acabei de desenhar aqui agora. E essa aresta de baixo foi essa que eu acabei de desenhar aqui agora. Falta eu desenhar a porta. Então vamos pegar lá a referência da porta. Aqui. Aqui. E aí essa porta, como a gente vai ver lá no quadro de esquadrias, ela tem 2,10 de altura. Então vamos lá. Encontramos aqui a nossa porta. E o segundo pavimento? No segundo pavimento não tem. No segundo pavimento a porta está entrando por aqui. Então não vai aparecer se a gente estiver olhando desse lado. Falta agora essa linha dessa aresta aqui. Que ela existe aqui embaixo. Que eu estou olhando aqui nessa parede, vi que terminou. E ela também existe lá em cima, no mesmo lugar. Então tem isso aqui. Fim? Ainda não. Ó, isso aqui é essa parede. Isso aqui é essa parede no pavimento de baixo. Isso aqui é a porta do lavabo de baixo. Isso aqui é a parede que fecha o banheiro lá em cima. Só que falta esse outro guarda-corpo aqui, que é o guarda-corpo do segundo pavimento para esse vazio. Qual vai ser a altura dele? 1,10 também, então eu já vou até aproveitar esse aqui que eu já fiz, ó, e vou puxar ele aqui. E aí eu vou fazer depois a rachura de vidro aqui, nesse guarda-corpo apenas. As espessuras de linha estão erradas. Isso aqui eu estou construindo o desenho em um rascunho. Depois eu vou ajustar essas espessuras de linha na hora que eu for passar a limpo lá. Aqui a gente tem agora o seguinte. A gente tem que desenhar esse volume aqui de baixo. Que é o... Deixa eu dar uma limpada aqui. Pronto, voltamos. Vamos começar a puxar essas informações aqui para cá. Eu sei que é o seguinte, ó, a minha casa, ela tampa. Eu vou até fazer com essa caneta aqui para ficar mais visível. Obviamente não usem a mesma régua para fazer coisa com caneta, né? Então assim, isso aqui de trás, essa parte aqui, eu não tô vendo, porque ela tá escondida por essa parte da casa. Mas esse resto aqui, ó, eu vejo ele todo. Então, olha só, vamos para começar encontrar esse deck aqui, ó. Esse deck tá no nível 0, então ele tá nesse nível aqui. E ele vai, desde que começou a casa, até esse ponto aqui, ó. Então vamos buscar essa informação lá. Ela está longíssima, talvez nem com os 2 esquadros eu consiga chegar. Então vamos ver. Ó, tô aqui. Peguei ali a posição dele. Então, ó, nesse alinhamento e nessa linha de baixo aqui, começa o meu deck. E ele vai até o nível da piscina. Então isso aqui, ó, então isso aqui é o meu deck, que é o que a gente está vendo de frente aqui. Nesse deck eu tenho um guarda-corpo de 1,10,
Então vamos medir 1,10 aqui. Vamos para 50. E aí, onde está esse guarda-corpo? A gente está vendo ele inteiro aqui, né? Tá vindo desde lá, daquela ponta. Então vamos pegar aqui. Isso aqui é o nosso guarda-corpo. Eu tô vendo ali também esse volume da casa. Vamos desenhar o volume para depois a gente fazer as coisas que acontecem dentro dele. Ó, esse volume ele termina lá, ó, nesse ponto aqui, que é o que eu tô conseguindo ver. Então, eu vou puxar uma linha aqui pra gente saber que é desse volume aqui. E aí, qual é a altura dele? Esse volume, ele vai subir e vai ficar no mesmo nível dessa parte de dentro. Então esse terraço aqui, ó, tá no 3.16. Que eu vou fazer o seguinte, então. Vou pegar essa posição do topo aqui, que é o 3.16. E já vou puxar lá fora. Então, ó, eu sei que o volume que eu tenho ali é esse aqui. Esse voluminho aqui é o que eu tô vendo dessa parte. Tem um outro pedacinho ali, por acaso, pelo alinhamento aqui, o final da parede ele ficou um pouquinho para fora e a gente ainda vê ali. Então esse volume faria isso aqui. Então isso aqui, que eu tô vendo aqui, esse retângulo, é essa frente dele aqui que eu tô vendo. Ah, mas como assim? Aquilo lá é grandão e aqui tá bem pequeno. Por quê? Porque eu tô vendo ele de lado. Então assim, se eu olho para esse esquadro assim, eu vejo uma coisa. Se eu olho para esse esquadro assim, eu vejo outra coisa. E é o que está acontecendo lá. Lá ele está de frente, aqui a gente está vendo ele assim, então ele vai parecer bem menor do que ele é. Mas não muda o fato de todas as informações que você vai puxar sobre ele são sempre em relação àquele ponto lá. Então assim, a posição das coisas eu sempre trago da planta. A altura das coisas eu acerto no corte. Por exemplo, eu vou achar essa esquadria aqui, ó. Eu sei que ela está nessa direção aqui, não sei onde ainda, e eu sei que ela termina aqui, nessa direção aqui. Então assim, eu sei que tem uma janela por aqui, mas qual é a altura dela? Essa é a J5, vamos ver aqui no quadro dos quadris. Essa J5, ela tem 1,50 de largura por 90 de altura e 1,20 de peitoril. Então assim, a largura dela eu já puxei, né? Ela começa aqui e termina aqui. Puxei a informação. Essa altura eu vou medir para poder encontrar ali. Eu tenho 1,20 de peitoril. Então vamos achar esse 1,20 de peitoril. A gente sabe, ó, que a parte de dentro da casa é no mesmo nível da sala. Então eu vou medir esse peitoril aqui na sala e levar isso para lá. Tem algum lugar aqui que seja mais fácil de ver. Então esse peitoril tem 1,20. 1,20. Então, ó, encontrei aqui o peitoril da minha janela. Para eu achar o topo da janela, eu sei que ela tem 90, então eu vou vir aqui e vou medir os nossos 90, que aí eu já posso levar lá para fora. E isso aqui é a minha janela.
o guarda-corpo daquela parte lá de cima, a gente sabe também que ele existe nesse voluminho aqui. E eu sei a altura dele, que é 1,10. Então eu posso puxar aqui, ó, essa informação para fora, e aí eu posso colocar o meu guarda-corpo aqui. Então isso aqui é o topo do guarda-corpo. E isso aqui é o final dele, também aqui desenhado. Então, ó, tá praticamente pronto. Eu vou fazer aqui, deixa eu ver, falta só marcar a laje aqui, ó, nesse pedacinho. Porque vocês se lembram que eu marquei o topo do volume aqui. Mas eu tenho uma lajezinha que é o que vai fazer a pessoa ir lá pra fora. Isso aqui. Então, eu tô vendo isso aqui. Eu tenho uma laje que leva até que eu chegue nesse volume. Aqui é a laje que leva lá. Então a gente fez aqui essa lajezinha. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil de entender. Então aí imagina o seguinte, que eu estivesse fazendo isso aqui totalmente preocupado com a espessura de linha. Eu ia ter demorado muito mais, o desenho não ia ficar legal, como é que ele tá sujo, mas ele tá construído corretamente, depois eu vou fazer vou passar limpo para poder ficar direitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Falta só a piscina. Então, ó, a piscina a gente está vendo a frente dela. Eu estou vendo isso aqui, ó. Eu estou olhando daqui para lá, então eu estou vendo isso aqui. Eu preciso marcar o final daquele solário ali, porque para ficar aqui dentro da folha, porque eu já estou quase terminando. Se eu tivesse fora eu ia ficar com muita raiva. Mas que eu me lembro eu tinha medido aqui para poder caber. Então cabe aqui também. Isso aqui, deixa eu descer aqui um pouco, porque é o seguinte. Aqui, essa linha aqui, ó, é o nível da minha piscina, que é o nível menos 1,8. Nível da minha piscina não, é nível do solar ali, que é o que a gente precisa puxar. E aí aqui, então eu sei que o meu solar termina por aqui. Ainda não sei onde. Vou até apagar um pouquinho dessa linha aqui que a gente usou para construção, para não atrapalhar vocês verem. Como a gente disse, a laje pra gente tem 10 centímetros. Então aqui eu vou medir 10 centímetros para baixo. E aí eu encontrei aqui, ó, a minha piscina. Deixa eu apagar aqui um pouco. A frente da minha piscina, que é isso aqui, ó. E quando chega aqui, a gente vê esse pedacinho. Então esse retângulo que eu tô vendo aqui, ó, é essa frente da piscina. Mesmo esquema que eu falei lá, né? Se a gente tá olhando ele de frente, ele tem o tamanho. Se a gente olhar ele meio de lado assim, ele vai parecer menor pra gente ver. E aí tem uma coisa que é o seguinte. Aqui, a gente não vê por essa planta o que acontece. Depois eu vou mostrando em 3D, a gente tem uma solução ali. Mas aqui para o desenho a gente pode fazer o seguinte. Vamos descer uma paredinha aqui, para que ele termine ali, não fique um buraco embaixo da casa. Então aqui a gente tem uma parede.
ela pode ser fechada aqui, de concreto inclusive. E aí, para fechar essa parte do SketchUp aqui, só faltou explicar para vocês o que era aquela muretinha ali da parte de baixo da casa. Então aqui a gente tem a laje, aí eu tenho essa mureta aqui para chegar no piso de grama aqui embaixo. É só lembrar que isso aqui, teoricamente, está todo cheio de terra. Então a gente não vai ver essas coisas lá atrás não. A partir da laje para baixo e dessa muretinha para cá, isso aqui vai ser tudo terra, tanto aqui quanto na frente do terreno. Então isso aqui é aquela muretinha que eu estava mostrando para vocês. Se vocês querem ver daqui melhor, a gente tem isso acontecendo aqui. A gente tem a janela e logo abaixo a gente tem essa parede para poder fechar aqui, a terra não cair aqui nesse lado. Obviamente isso é um 3D, então tem algumas coisinhas aqui que são mais visuais mesmo para mostrar, mas construtivamente seria um pouquinho diferente, mas pra gente aqui tá valendo desse jeito. E aí é só lembrar que assim, tudo isso aqui tá em vista. Agora isso aqui está sendo cortado, que vamos supor que isso aqui fosse uma paredinha de concreto para a gente parar a terra que está aqui. E aí quando chega aqui, construtivamente a gente teria outras coisas acontecendo ali também, mas não se preocupem com isso agora. E para finalizar o desenho a gente tem o seguinte, isso aqui é a linha da terra. E isso vai acontecer aqui também. Então, ó, essa linha é grossa mesmo, que é uma terra que está sendo cortada. E aí, em termos de achuras, ó, a gente teria que fazer aqui inteiro, aqui também. Até aqui, nesse lugar. Então, o nosso corte está construído. É isso aqui, a gente não está cortando a piscina, então a gente não vê ela lá. A gente vai ter só isso aqui mesmo acontecendo nesse corte. E aí agora, ó, terminei. O corte está construído, é isso aqui mesmo. E a gente vai vamos revisar alguma coisa para ver se tem alguma coisa faltando, alguma coisa assim, mas de cara assim eu não estou vendo nada faltando. E aí agora que eu construí, eu não vou me preocupar em acertar a espessura de linha, nem nada. Eu sei, eu desenhei, eu sei que cada coisa aqui é. O que eu vou precisar é, na hora que eu for fazer colocar aqui agora o papel manteiga para poder passar isso a limpo, eu vou ter que prestar muita atenção no que eu estou fazendo. E aí a gente vai fazer isso aqui